O amor não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. O amor ágape é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. 1 Coríntios 13, versículos 4 e 5. 12 de setembro. Em 1 Coríntios 13, versículo 5, Paulo continua sua mensagem sobre o amor ágape de Deus. A sétima característica que ele nos dá é que esse amor de alto nível não procura os seus interesses. A palavra procura provém do grego zeteu, que significa procurar. Entretanto, era também usada para descrever uma pessoa que está tão perturbada por não conseguir o que quer, que recorre ao sistema judiciário para processar ou para exigir o que está se esforçando por obter. Em vez de aceitar um não como resposta, essa pessoa está tão empenhada em fazer as coisas à sua maneira que procurará, buscará e investigará, nunca desistindo em sua busca de obter o que deseja. De fato, ela está tão inclinada a conseguir o que quer que torcerá os fatos, procurará lacunas, colocará palavras na boca dos outros, tentará responsabilizar os outros por promessas que nunca fizeram. Usará erros administrativos como oportunidades para tirar partido de alguém, ou procurará diversos outros métodos para transformar as situações em benefício próprio. Isso é manipulação. Não há dúvida de que Paulo tinha em mente a imagem de uma pessoa manipuladora e calculista ao escrever esse versículo. Você já conheceu alguém assim? Alguma vez encontrou um homem ou uma mulher que maquinava e manipulava o tempo todo para conseguir o que queria? O argumento de Paulo aqui é que o amor não é calculista ou manipulador, porque esse tipo de comportamento é desonesto e falso. Maquinar e manipular para obter o que deseja é simplesmente errado. Se você não puder afirmar honestamente o que pensa ou o que deseja, não diga nem faça coisa alguma. Falar meias verdades e mentirinhas inofensivas ou atuar com segundas intenções não é o modo como o amor ágape se comporta. As palavras gregas presentes nesse texto podem ser estendidas da seguinte maneira: o amor não manipula situações ou maquina e concebe métodos que torcerão situações em seu próprio benefício. Após apresentar esse argumento, Paulo lista a oitava característica do amor ágape. Ele nos diz que o amor não se exaspera. A palavra facilmente não aparece no grego original, mas foi posteriormente provida pelos tradutores da versão King James. Alguns estudiosos afirmam que foi injetada nessa versão porque os tradutores da época queriam fazer menção ao rei do país, famoso por perder a calma e o controle. O texto grego usa a palavra paroxuno para exaspera. Ela é composta por para, que significa ao lado, e oxus, que significa cutucar, picar ou espetar, como com um instrumento afiado. Nessa combinação, a nova palavra retrata alguém que vem ao lado de outra pessoa e então começa a cutucar, picar ou espetar essa outra pessoa com algum tipo de instrumento afiado. Ela continua a cutucar, picar ou espetar até a vítima ficar exasperada. Por fim, ficou farta dos atos implacáveis de cutucar, picar ou espetar. Então, reage atacando o agressor de forma agressiva e violenta. O resultado é uma luta.
um conflito do tipo mais grave. Encontramos a palavra paroxunos com esse significado em Atos 15, versículo 39, no qual Lucas registra informações acerca de um conflito ocorrido entre Paulo e Barnabé. Barnabé queria levar João Marcos na viagem seguinte, mas Paulo era contra isso, porque João Marcos já havia provado ser infiel em uma viagem anterior. Ao debaterem sobre o assunto, as palavras que eles trocaram devem ter sido ferinas. Foi por isso que Lucas escreveu: houve entre eles tal desavença. Essa é uma tradução da palavra paroxuno, informando-nos de que Paulo e Barnabé se puseram lado a lado em debate acirrado e depois começaram a cutucar, picar, espetar e golpear mutuamente com suas palavras. O idioma grego não deixa dúvidas de que o diálogo que se seguiu foi extremamente acalorado. De fato, aquela exasperação foi tão grave que rompeu a amizade deles e destruiu a parceria que eles tinham no ministério. Em grego, oxus também significa vinagre. Considero isso especialmente interessante por oxus ser exatamente a palavra para vinagre em russo. O fato de essa palavra significar vinagre nos permite saber que as palavras que Paulo e Barnabé disseram um ao outro eram implacáveis, ferinas, cruéis, amargas, graves, rancorosas e mordazes. Elas foram tão penetrantes que deixaram um gosto amargo na boca e na lembrança deles. Como resultado dessas palavras duras, aqueles dois homens que haviam servido a Deus juntos no ministério se separaram. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Porém, Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu. Atos 15, versículos 39 e 40. Estou certo de que Paulo se lembra muito bem dessa experiência ao advertir os cristãos de toda parte que o amor não se exaspera. Ele fala por experiência própria ao nos dizer que esse não é o comportamento do amor, tendo colhido as consequências de perder a calma e dizer palavras lamentáveis e implacáveis em um momento de conflito. Paulo nos adverte que o amor ágape não se comporta dessa maneira. Uma tradução interpretativa das palavras de Paulo em 1 Coríntios 13, versículo 5, poderia ser: o amor não se envolve propositadamente em palavras ou atos que são tão ferinos, afiados, que ocasionam uma resposta desagradável ou violenta. A seguir, Paulo lista seu 9º ponto sobre o amor, dizendo-nos que o amor ágape não se ressente do mal. A palavra grega para ressentir é logidizomai, um termo contábil que seria melhor traduzido como contar ou calcular. Significava, literalmente, creditar na conta de alguém. Diante de nós está a imagem de um contador que meticulosamente mantém registros financeiros precisos. Porém, neste caso, o contador é uma pessoa ressentida, que mantém registros detalhados de cada mal que lhe foi feito. Assim como um contador tem um registro de cada débito e crédito nos livros, essa pessoa armazena cuidadosamente em sua memória todos os erros, falhas, rancores, decepções, fracassos ou maldades percebidas que alguém cometeu contra ela. Em vez de perdoar e deixar passar, a pessoa ofendida manteve registros cuidadosos de cada ato cometido contra ela que ela considerou injusto ou desleal. Certamente, não é assim que o amor se comporta. Se você quiser saber como o amor se comporta, observe o comportamento de Deus em relação a você. Embora possa trazer à tona o seu passado diante de você o tempo todo, Deus não faz isso. De fato, depois de tê-lo perdoado,
Salmos 103, versículo 3, Deus decidiu que não lidaria com você segundo os seus pecados, nem o recompensaria segundo as suas iniquidades. Salmos 103, versículo 10. Embora ele pudesse fazê-lo se lembrar dos seus erros passados, se assim quisesse, Deus não escolhe e nunca escolherá lembrar-se deles. Salmos 103, versículo 12 diz: Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Isso significa que Deus não guarda registros de seus pecados passados perdoados. Quando eles são cobertos pelo sangue de Jesus, Deus os separa de você para sempre. Veja, é assim que se comporta o verdadeiro amor ágape. Por isso, se você é sempre tentado a manter registros mentais dos erros que alguém cometeu contra você, esteja ciente de que não está concedendo a essa pessoa a mesma misericórdia que Deus concedeu a você. Alguém que foi perdoado tanto quanto você não tem o direito de manter um registro dos erros de outra pessoa. As palavras de Paulo, não se ressente do mal, devem ser traduzidas como: o amor não mantém propositadamente registro de males ou erros passados. Há alguém que você esteja mantendo refém em sua mente em decorrência daquilo que considera ter sido um ato inadequado contra você? Se essa pessoa lhe fez mal, é certo você confrontá-la em amor. Porém, uma vez tendo lidado com o assunto, você precisa liberar a ofensa e esquecê-la, exatamente como Jesus o libertou de seu passado e acredita que agora você está no caminho certo. Se você tem dificuldade em liberar as pessoas de seus erros passados, esse é um sinal de que precisa da liberação de ágape em sua vida. O fato de estar voltando repetidamente àquele antigo registro de males, recordando rancores passados que deveriam ter sido perdoados e esquecidos, significa que você não está aperfeiçoado no amor. Jogue fora esse diário. Deus não jogou fora o diário dele acerca do seu pecado? Quando todas essas palavras e frases gregas são explicadas em conjunto, uma tradução interpretativa expandida poderia ser: o amor não manipula situações ou esquematiza e concebe métodos que torcerão as situações em seu próprio benefício. O amor não se envolve propositadamente em palavras ou atos tão ferinos que ocasionam uma resposta desagradável ou violenta. O amor não mantém deliberadamente registros de males ou erros passados. Bem, como você se sente após olhar no espelho de 1 Coríntios 13, versículos 4 ao 8 hoje? Temos mais 3 dias para mergulhar profundamente nas palavras preciosas e ungidas pelo Espírito nessa passagem da Bíblia. Não se apresse ao ler especificamente essas pedras preciosas. Ao lê-las, dedique tempo para digeri-las cuidadosamente. Aprofunde-as em seu coração e em sua alma. Deus quer transformá-lo, mas antes de poder ser transformado, você precisa primeiramente reconhecer o que precisa ser corrigido. Se Deus está falando ao seu coração, não saia correndo deste momento tranquilo com Ele. Pare tudo o que você estiver fazendo e torne sua prioridade endireitar o seu coração primeiramente com o Senhor e depois com os outros. Ouça esta oração e veja se ela se encaixa em sua vida. Senhor, peço que Tu me ajudes a pôr fim a qualquer tendência de maquinação ou manipulação que ainda resida em minha alma. Sei que isso é muito doloroso para Ti e prejudicial aos meus relacionamentos. Eu me arrependo por me engajar nesse comportamento maligno e peço que Tu me ajudes a ser sincero em todos os meus relacionamentos com outras pessoas.
Ajuda-me a conter minha raiva, segurar minha língua e me abster de dizer palavras que causem dano. Eu te agradeço por me perdoares de meus pecados passados. Hoje, estou decidindo zerar as contas com quem tenha agido injusta ou deslealmente comigo. Assim eu oro em nome de Jesus. Para refletir. Você já foi responsável por manipular situações ou maquinar nos bastidores para obter o que desejava? Ao fazê-lo, seu coração estava triste por saber que aquilo não era agradável ao Senhor? Você já disse palavras tão desagradáveis que acabaram prejudicando um relacionamento precioso? Depois, você se arrependeu por não ter controlado o seu temperamento? Se você estragou um relacionamento dizendo palavras desagradáveis, por que não abandona seu orgulho e vai pedir àquela pessoa para perdoá-lo? Você perdoou as pessoas que lhe fizeram mal no passado ou ainda as mantém reféns em sua mente? Você manteve um registro de suas ofensas para poder reprisá-las repetidas vezes em sua mente? Ou pode dizer honestamente que as perdoou e não tem maus sentimentos por elas? Curte, comenta e compartilha. Até o próximo devocional.